Olá, pessoal. Eu sou a Jéssica Menkel, tô aqui com a Marli Monteiro Clean e com a Luciana Braga, nossa convidada de hoje, para o nosso primeiro episódio do podcast Revolta. Esse podcast ele surge a partir de um curta-metragem que a gente gravou, chamado Revolta, com o roteiro meu, direção do Daniel Rez e do Pedro Murad, e que tem a temática sobre abuso infantil. E a gente acredita que isso é um assunto tão urgente, necessário, importante, né, de ser falado, de ser tratado, de ser combatido. E tivemos a ideia, a ousada ideia, junto com a Atrevida Filmes. A Atrevida se juntou com o Revolta e gerou isso aqui, que nós estamos aqui com a Luciana, para falar sobre o abuso infantil, sobre o curta, sobre o personagem da Lu, né, na novela Tieta também, que envolve essa temática, e falar sobre de que forma isso nos atravessa como mulher, como mulheres na sociedade de hoje, e de como isso vem sendo, né, esse assunto vem se desdobrando, e ao mesmo tempo que se fala, que se denuncia, onde as denúncias aumentam cada dia mais, ainda assim a gente percebe que tem um certo tabu, um desconforto de falar sobre isso, principalmente quando se trata de criança, né. Falar sobre abuso infantil, as pessoas elas têm uma sensação de uma náusea, de um desconforto, é quase que não quero falar sobre isso, e o não falar sobre isso só potencializa com que os números continuem crescendo, com que isso continue sendo um assunto velado, como se fosse uma vergonha, e muitas crianças e mulheres sendo silenciadas. Então, a ideia desse podcast, ele surge dessa necessidade de fala. Como diria o Foucault, quando ele fala sobre a coragem da verdade, ele usa o termo parresia, que é a fala franca, a coragem da verdade. Eu enxergo esse podcast como esse lugar da coragem, da nossa coragem. Então, eu quero já iniciar agradecendo a sua presença aqui hoje, que é muito especial ter você, porque eu te admiro muito, a artista, a mulher que você é. E agradecer também a minha parceira, minha amiga, que está aqui comigo, a Marli, que topou esse roteiro, né, Lu? Eu escrevi esse roteiro de uma forma muito ousada, porque a gente tinha acabado de gravar um curta chamado Sem Fantasia, Com o e Eduardo com o Moscovis. Eduardo Moscovis, também com direção do Daniel e do Pedro Murad, Daniel Rez. E a Marli, no último dia de filmagem, a gente sentou num restaurante e ela falou assim: eu já tô pensando no próximo filme. Eu falei: ah, é? Ela falou assim: sim. E eu tô procurando um bom roteiro. Você entendeu, né, Jéssica? Eu queria um roteiro para fazer um próximo filme. Eu falei: tá. E eu tinha um projeto de um roteiro que eu não sabia que forma que isso ia ter, se seria teatro, se seria performance, palestra performance, um filme, né, não tinha ideia. E aí, a partir dessa provocação que ela me fez, eu fui embora para casa, cheguei em casa e peguei esse roteiro que fala sobre abuso infantil e falei: "É isso aqui, eu preciso fazer alguma coisa com esse texto, eu preciso fazer alguma coisa com esse trabalho, porque eu acredito que tem muita luz para ser revelada nesse lugar de muita escuridão, porque eu acredito que a luz ela mora no paradoxo. E ao mesmo tempo que isso é um lugar de muita escuridão, eu acredito que é possível revelar muita luz quando se fala sobre isso, né?" E eu escrevi, adaptei esse roteiro Não, pro curta e entreguei pra Marli no no dia dia seguinte, seguinte, 8 horas eu da acho que manhã ela ela não acordou. dormiu. Quando eu acordei, gente, ela já fez isso. Estava pronto, né? Tá, Inclusive tinham, sei lá, 20, 30 páginas. 19. 19. Eu falei, não, a gente precisa de 15 páginas, a gente tem que reduzir, porque o curta que a gente faz são só 15 minutos, e é cada página 1 minuto. E ela reduziu, nós reduzimos juntos, mas eu fiquei muito impactada e pensando, gente, que coisa difícil, né? Porque, como ela falou, isso mexe com todo mundo. Assim, eu tenho tantas histórias de abuso, né, das pessoas, não importa a classe social, né? Eu falei, Jéssica, a gente vai falar sobre isso. E eu tenho uma produtora chamada Atrevida Filmes, que eu falei, não, vamos fazer. A gente demorou 6 meses, né? Ela topou a ideia de fazer o curta, e durante esse processo da gravação do curta, a gente foi muito incrível como a gente se aproximou,
né? A gente foi se aproximando porque a gente foi vendo muitas coisas em comum entre nós, assim, Como a de gente chorou. situações. Nossa, ensaios, assim, que a gente saía depois de leituras aos prantos, assim. Eu ia para casa extremamente impactada. E eu pensei em desistir várias vezes também, porque mexeu em muita coisa, né? É como se eu tivesse revirado. Foi uma máquina de lavar sentimentos mexer com esse roteiro e fazer essa personagem, né? Que é a personagem da Bianca dentro do curta. E aí eu falei, a gente não pode parar por aqui, porque quando a gente lançou o trailer do filme, eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres. É impressionante, né? Como as mulheres falam, ela falou, então eu vou falar também. É como se elas se dessem permissão, porque se você fala, eu posso falar também. É o que ela falou de lançar a luz, né? É, Exato. Quando você lança a luz, a pessoa se sente potencializada também. Ela também pode sair do escuro, né? exato. É, Por isso a importância desse espaço É. aqui, né? é. Pra gente falar sobre isso, né? É engraçado que eu estou muito feliz de estar aqui. Sei que sou a primeira convidada, né, dessa história tão bonita, né, desse podcast, mas o fato da gente falar sobre esse tema, por mais que eu esteja feliz de estar aqui, é um incômodo também, né? É. É impressionante como a gente carrega com a gente, assim, ai, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que a gente encaminha essa coisa? A gente não sabe nem bem como levar esse É. papo, né? Porque é muito incômodo. É incômodo. É incômodo. Você fica com medo. E eu lembrei muito da minha sensação. Eu sou mãe de 2 mulheres. Hoje elas já são mulheres, né? Mas foram 2 meninas, foram 2 crianças. E eu lembro da minha sensação materna. Eu fui uma mãe muito atenta, eu fui mãe com letras maiúsculas. A maternidade, para mim, foi realmente uma missão. E eu lembro dessa sensação de estar o tempo todo pensando: será que tudo bem eu deixar ela ir aqui? Será? E Uhum. porque a gente também não pode tirar a liberdade das meninas, né? Exato. Elas precisam se sentir asseguradas para poder Uhum. serem livres, né? Isso é uma coisa que você não pode tolher. Uhum. Mas nesse mundo cheio de violência com a infância, como é que, né, o meu coração de mãe, ele estava sempre dividido entre esses 2 lados, de fazer com que elas se sentissem crianças seguras protegidas. e protegidas, mas livres também. Como é que você... Pra esse equilíbrio. Exatamente. Então, quando vocês começaram a introduzir aqui a história, né, do curta e do programa e da conversa, eu tô até arrepiada, porque me veio o tempo todo essa memória de mãe, o desassossego materno que eu tive ao longo, porque a maternidade é uma longa missão, né? Não, sem ela fim, não né? se conclui. Eu acho que são 20 anos ali de... Depois a coisa Não, vai... sim, Mas eu sim. acho que assim, e principalmente nessa primeira infância, é um desassossego muito grande, principalmente para nós, mães de mulheres, porque a gente fica dividida nesse mundo entre a liberdade e a proteção. A minha filha caçula, que fazia o tabladim, Uhum. e eu moro relativamente perto. Uma caminhada pela lagoa. Uhum. E ela já naquela idade, ali em torno dos 11, 12 anos, que você começa a deixar a criança, ela já é dona do bairro, da vizinhança, já conhece todo mundo. Tem que começar a ir para o mundo, né? Tem que começar a soltar. Então, fazer uma caminhada, daqui a pouco vai pegar um ônibus, daqui a pouco... Então, tem que ir, porque a gente não pode criar filho dentro de uma bolha. E aí, um belo dia, ela volta o tablado e falou: não quero mais ir. E levou algum tempo, ela, com a intimidade que ela tinha comigo, com o afeto que ela tinha em casa, para ela me dizer que ela tinha sido abordada por um homem um dia nesse trajeto, que disse coisas horríveis para ela. Ai. Dessa meninazinha, porque ela parece, assim como eu, ela sempre aparentou menos idade do que ela tem. Então, se ela tinha 12, ela aparentava, sei lá, 9, 10. Uhum. E aquilo foi muito traumático para ela. E ela não conseguia. E ela não conseguia, ela demorou para me contar. É uma violência, a simples abordagem já é violência. Já é uma violência imensa, né? E ela ficou com muita vergonha de me contar aquilo. Ela teve muita vergonha do que ele disse para ela. Foi muito difícil, ela me contou aquilo aos
prantos depois de Tadinha. muito que eu fui vendo ali que tinha alguma coisa ali. Ela gostava tanto do teatro, o que que tinha acontecido? E aí você tem que dar 10 passos para trás, voltar a levar, voltar a buscar esse espaço. Então eu me lembro, Constrangimento isso pra me ela. fez lembrar também da minha infância e adolescência, que nos anos 70 eu ia para o colégio de ônibus. Aham, eu Naturalmente, também. era tranquilo, pegava o ônibus na porta da minha casa, descia no colégio, Aham. até que você é abordada pela primeira pessoa. Eu tinha cerca de 12 anos, que era exatamente Nossa, a história se repetiu. dentro de um ônibus. A primeira violência que eu sofri, eu não queria mais ir de ônibus. E eu nunca mais quis vestir uma saia, eu estava de saia. E eu nunca problema. mais quis vestir uma saia. Então a gente se culpa pela roupa que está É. usando. Eu era uma menina de saia. Eu não podia mais ser uma menina de saias. Eu passei a ter que ser uma menina de calças. Que loucura, A gente né? começa a se privar Exato. E de se culpar. viver. Achando Isso que a culpa porque é sua. a gente começa a se culpar em relação àquilo, sem perceber que, na verdade, a gente é vítima dessa história. E as Exato. pessoas não gostam da palavra vítima, né? Isso. As pessoas se identificam entre a heroína ou a Uhum, vilã, uhum, mas para haver a heroína e a vilã, tem que haver a vítima, uhum. né? E existem muitas mulheres e meninas que são vítimas disso, infelizmente. Dentro de casa, acaba sendo o maior número dentro das estatísticas, A os gente abusos sabe acontecem disso. dentro de casa, né? Exato. Porque o abuso, ele muitas vezes ele não vem em forma de violência, ele vem disfarçado de amor, Uhum. né? E Esse é o pior deles, Esse é o né? pior. Esse é o mais O cruel, mais né? perverso. E É o aí mais vem perverso. disfarçado de amor, vem disfarçado de cuidado. Então, até a gente se conscientizar, a gente perceber o que está acontecendo, às vezes demora anos. E às aí a vezes- culpa cresce, porque por que que você não Exatamente. percebeu logo, né? Exatamente. Você não Como é que você contou. demorou? Porque você É. era uma criança. E a criança culpa- não tem essa distinção, né? E a culpa, ela paralisa, Isso. ela não traz o movimento, né? Então a Exato. gente trava, a gente para. E falar sobre abuso até hoje é um tema muito delicado, porque sempre há, por parte de quem ouve, na maioria das vezes, o lugar quase que o de uma entrevista para saber se aquela pessoa de fato mereceu ou não. Né? Então, quando a mulher relata sobre aquilo, mas o que você estava vestindo? Mas você tinha bebido? Mas onde você estava? Mas você estava andando na rua à noite, né? E traz isso que você é bombardeado de uma coisa que você fala assim, mas eu fui vítima dessa situação, isso aconteceu comigo, eu não Por tenho isso as culpa. pessoas ocultam, Aham. né? Elas ocultam essa violência porque elas não querem passar por essa outra violência, né? Porque as violências exato. vão o se abuso somando, em cima né? do abuso, que vai, as Exato. camadas, as É. diversas camadas do Isso, abuso, né? exato. Que nos atinge. E que como a gente bola estratégia como mulher para sair desse lugar. E junto com essa ideia do que você também estava falando em relação a encontrar esse equilíbrio com a criança entre a liberdade de tenha sua independência, faça, viva, Sim, a e o gente lugar cria o do filho cuidado Pra pra isso, ir, pro né? mundo, né? e o cuidado, né, A a proteção. atenção, a proteção. Hoje em dia, isso é ainda mais desafiador. Por quê? Por conta da internet, né? Então, porque os abusadores, os pedófilos, eles migraram, a maioria deles, para a rede social. Então, assim, Sem terra de ninguém. exatamente, a terra de ninguém. E ali, né, a criança, para ele, ela vira. Eu estava assistindo um podcast com a Sheili, que ela é maravilhosa, ela fala sobre isso, e ela fez uma pergunta numa palestra dela: quem aqui sofreu algum tipo, uma tentativa de assalto, né? E aí, fisicamente. Aí algumas pessoas levantavam a mão. E ela falou assim: quem aqui sofreu alguma tentativa de algum golpe online, né? Virtual? Todo mundo levantava a mão. E ela fala assim: com criança é a mesma coisa. O adulto, ele tem uma coisa para oferecer, mesmo que a situação financeira não seja das melhores, ainda assim tem um dinheiro. A criança não. A criança é ela. Então, para o pedófilo, para o abusador, a criança, ela é mercadoria. Né? Então, de que forma se vende isso? E isso é um cuidado muito importante que eu acho válido a gente reforçar aqui, esse cuidado e essa atenção dos pais.
né? Que muitas vezes tiram a foto da criança com Uhum. fantasia, bota um salto alto na criança, não vê maldade. Porque Batom. assim, a maldade tá nos olhos de quem vê, mas tá todo mundo vendo as É a fotos do questão da seu filho. exposição, a gente está vivendo um tempo de superexposição, né? Tudo está super exposto. Aí o casal separa, vai para a internet. O filho nasce Vai pra internet. já nasce na internet, né? Já vai, tudo é super exposto. A questão da superexposição, eu acho que esse é o pior dos problemas, assim, não é a forma como se expõe, mas é pensar, será que vale a pena expor, né? Vale a pena eu expor a minha família, a gente perdeu um pouco a Privacidade. privacidade, a nossa Sociedade do espetáculo. A intimidade intimidade, virou pública, a intimidade. Então, assim, comercializada. eu não sou 100% contra você ter algum nível de exposição. Estamos vivendo esse tempo, a gente tem que aceitar o novo, mas a gente tem que também aprender a conviver com o novo. O que eu acho que está faltando é essa medida do que é legal ou não ser exposto. Nem tudo tem que ser exposto, nem tudo deve ser exposto. Alguns assuntos e algumas coisas são tratadas na intimidade, na privacidade, e outras coisas que ficam ocultas, essas sim precisam ir à luz e ser expostas. Exato. E muitas vezes fica se privatizando o que Exatamente, deveria estar sob os holofotes e se colocando nos holofotes o que, na verdade, Não era talvez pra estar. deveria ser tratado como íntimo, como privado, como a sua vida particular. A novela da Globo, achei bacana mostrarem isso, né? Que é uma menina de 15 anos no quarto, uma novela da Globo, eu não lembro qual foi a novela das 9, que o pedófilo ele usa a inteligência artificial para fazer um rosto de menina e Pois conversar com essa menina Hoje tá como se tudo fosse uma assim. menina e começa a falar: "Ah, você usa sutiã? Deixa eu ver a cor do seu sutiã". E aí começa. E Mas vai por trás vai tem um conduzindo, homem né? conduzindo aquela Pois é. criança a isso. Eu acho que criança precisa de limite. Eu ouvi e falar, tem você que ouviu ter. falar disso, Instagram para adolescente, que só não tem uma. Eu ouvi Eu acho que Existe estão um certo tipo de desenvolvendo. controle ainda, mas assim, é um controle que ainda é descontrolado, deficiente. ainda tem Tá muito deficiente total, tudo isso. né? Porque assim, é o tipo de anúncio que tá pulando ali o tempo todo, incentivando aquela É criança tudo muito a fazer. novo e tem sido tudo muito rápido e muito Exatamente. intenso. E já voltando, né, falando sobre esse lugar e falando puxando o gancho da novela da Globo que ela puxou, eu queria que você comentasse sobre a sua personagem da novela Tieta Imaculada, né? Porque o nosso encontro foi exatamente muito maravilhoso, porque a gente estava comentando sobre a ideia do podcast, falando assim, não, vamos gravar, a gente precisa falar mais sobre isso, porque eu comecei a receber mensagens de mulheres, de meninas e de mães nas minhas redes sociais, a partir do momento que a gente colocou o trailer do Revolta, e relatando sobre abuso. E aquilo começou a me chocar. E eu falei, o que eu faço com isso? Eu comentei com a Marli de mães falando que não conseguiriam assistir o curta porque não conseguem lidar com isso, Isso né? é muito comum. E aí, quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei, olha, eu acho que é interessante a gente fazer um podcast para a gente falar sobre isso, chamar mulheres. Aí a gente encontra com você no Ipanema 2000. A gente cruza E a novela estava no ar naquele momento, né? A gente exatamente. falou sobre isso. E aí você conversou com a gente, e quando a gente muito estava legal. ouvindo ela, eu falei assim, gente, que vontade de gravar, porque tudo que você falou sobre a questão da sua personagem eu acho tão importante. E aí eu queria saber de você como que foi para você fazer essa personagem. Qual foi, na época, a gente não tinha esse boom das redes sociais, então assim, como foi essa Não relação existia das rede mulheres? social, não existia internet. Nem celular. É pré tudo, é século passado. E agora tem, né? Literalmente. E agora tem. Então, assim, queria saber como que foi para você antes e como que é agora também ver, acho que tudo tá mais trazendo mais, buscando mais conscientização, né, em relação à questão da mulher, da questão do abuso, e de que forma foi para você viver essa experiência, essa relação com as mulheres, em relação a ver isso. Tá. Foi 89, né? Que você... Foi. A novela é de 89, eu tinha 20 e poucos anos ali. E é um personagem maravilhoso.
Que a gente hoje essa palavra, até estava falando isso ontem com a Jéssica, é uma palavra que hoje já está até vulgarizada, que é a resistência, né? Mas aquilo é a resistência, assim, quando nem se falava em resistência, houve Maria Imaculada. Então, Maria Imaculada era uma menina menor de idade, ali de cerca de 15 anos, eu diria, que foi, por miséria, vendida pelos pais a um coronel, aquele famoso coronel, esse personagem que a gente conhece tanto do Brasil adentro, né? Que colecionava meninas. Colecionava meninas Eu não vi essa chamadas novela. de rolinhas. Que isso? Rolinhas do coronel. Para elas, a gente ali em 1989, a gente estava saindo da ditadura, né? 84, 85, a gente em 85 começou a fazer essa saída. Então a gente estava muito jovem nesse debate. Você falou aí de trazer luz aos temas, né? A gente ali estava trazendo luz à vida como um todo. A gente estava saindo da grande treva que a gente tinha vivido durante muito tempo. E, por consequência, durante muito tempo, a dramaturgia toda, aí eu acho que a gente tem grandes dramaturgos que a gente pode citar aqui, tipo Dias Gomes, que trabalhava na televisão, eles trabalhavam como? Com metáfora. Tudo era metáfora. Então tinha uma coisa meio risível, meio engraçada, era tudo no humor, botava-se o dedo na ferida sem exatamente falar verdadeiramente sobre o assunto. Tudo era tocado de maneira com humor, né? Tudo meio brincado. Então, a gente ainda estava nessa onda, né? E a novela tinha esse núcleo, que era o núcleo do coronel, muito maravilhosamente feito pelo Ari Fontoura, era um núcleo de humor. Onde esse coronel ia ensinar o beabá, bem entre aspas, para as suas rolinhas. Então, teoricamente, ele pegava aquelas pobres meninas coitadinhas para ensiná-las a ler. Entendeu? Isso aparecia na novela? Isso aparecia na novela. Ele ensinando elas a ler. Tem uma cena famosa da minha personagem que é o abecedário. Que ele vai ensinar ela o abecedário, e aí isso é até legal pesquisar na internet, porque é muito lindinha essa cena. E ela aí dá um show de xingar ele de A a Z. Ela xinga ele de A a Z. Porque ela percebe, né? Inteira. A gente fez o alfabeto inteirinho de A a Z, ela xingando ele, até ele passar mal, cair duro no chão, e ela mais uma vez fugir desse assédio que rolava. Mas ele pega um livro, teoricamente, começa a abraçar ela, apertar ela, dizer... Aí ele pergunta que letra é essa, aí ela começa, isso é um A, e aí ela desce a lenha nele de A a Z e escapa. Então, quando ela chega, Maria Imaculada, nesse, digamos, castelo dessa fazenda onde esse coronel, né, mantinha presas as suas meninas, Bolinhas. Ela decide que ela não vai fazer, ela não é igual às outras. Ela não vai fazer parte daquilo. Ela foi uma revolucionária. Ela foi uma revolucionária. Então ela parte para briga, e a gente era tudo com muito humor, tá, gente? Era de chorar de rir, era muito engraçado, a gente fazia aquilo tudo, mas era muito verdadeiro. Eu fazia o negócio para valer, com raiva, com né? ódio dele, para partir. O Ari foi um parceirão, me deu espaço para isso, eu jovenzinha, né? Ele já com aquela bagagem toda, e ele foi muito generoso comigo. Então a gente fez cenas incríveis, tinha cenas de eu quebrar a casa toda, e teve cenas, inclusive, muito fortes que eu assisti agora, algumas coisas, né, nesse Vale a Pena Ver de Novo que teve, em que ela chegava a ameaçar a própria vida. Ela dizia, eu prefiro morrer, eu vou me matar, eu vou me esvair em sangue, mas eu não vou aprender a ler. Mas isso é um ponto muito interessante, porque quando a mulher ela não fala sobre isso muitas vezes, quando ela não encontra saída, quando ela não consegue elaborar esse trauma, muitas acabam indo para esse lugar da depressão e de cometer o suicídio, né? Que é uma... crianças, principalmente, né? Hoje em dia não a gente vem tá saída, vendo, né? Quando você se sente sem saída. Por que a gente está vendo tanta criança
morrendo na internet, fazendo várias coisas, esses Se desafios que sentindo tem. encurraladas, né? Exatamente, não vê uma saída para Não aquilo. O vê que eu luz, faço? é. Eu não tenho como conviver com isso. Então, a Isso. única saída que me resta é morrer. É acabar com isso. É acabar com isso. Porque o Eu sofrimento preciso está encerrar. insuportável, né? Exatamente. Então a gente chega nesses limites, mas sempre mantendo essa coisa metafórica, darari, darará. Então é por isso que eu digo que a Imaculada é a primeira resistente da história Sim. do Brasil, Aham. vamos dizer. A primeira feminista. A primeira feminista sem saber, e ela vai até o final da novela. E aí é interessante, quando ela escapa finalmente das garras dele, que ela consegue fugir um dia, onde ela vai se abrigar? No prostíbulo da cidade. Isso Olha. é maravilhoso, né? Isso é Mas muito bom. no prostíbulo, ela é admirada Que pelas respeitada. meninas trabalhadoras e ela se mantém no seu lugar. Então ela mora naquele lugar porque ela foi acolhida ali, mas ela não é aquilo ali. Ela é a Imaculada, Maria Permanece Imaculada permanece até ela conseguir tudo o que ela deseja. Então, assim, é muito lindo, mas a gente sabe também que é utópico, né? Que é uma solidão danada. É. Né? Então, assim, a personagem foi linda, mas ela passou por muito sofrimento. Ela foi É um abusada de sofrimento diversas formas, de né? diversas maneiras, uma solidão que a gente não pode dimensionar. E aí foi interessante que na época que eu fiz essa personagem, obviamente, como a gente estava saindo ali desse túnel, né, de repressão que a gente viveu, nem eu tinha tanta dimensão da importância do que estava sendo dito ali. Hoje eu vejo como eu só sabia que eu tinha que fazer uma guerreira ali. Eu me sentia muito guerreira, botei para fora um lado guerreira e vamos embora. Mas eu não tinha dimensão da importância do tema que a gente estava debatendo. Hoje ali. você consegue. E eu acho que mesmo a sociedade, a resposta que eu tinha era muito afetiva, as pessoas amavam a Imaculada. Uhum. As crianças, eu fazia na época um espetáculo infantil também, elas faziam fila para me imitar. Ai, que graça. Uau. Elas queriam me imitar como eu era, então queriam ser igual a mim, iguais a mim. Aham. Então era muito lindinho, assim, como foi criado, porque eu já era uma mulher de 26 anos, né? Mas as crianças me viam como uma criança igual a elas, e elas Você tem cara de queriam criança, ser. né? Então Você com eu 26. espero que eu tenha conseguido, numa geração, ter inspirado essa Lógico. força de resistência, né? Agora, hoje, o que aconteceu? Quando a novela estava em reprise, Ah. eu agora já coroa, Aham. passeando pelas ruas do meu bairro, eu fui abordada 2 ou 3 Que vezes bacana. por mulheres que foram abusadas. Que agora tem coragem de E falar, que né? hoje me abordaram na rua, me abraçaram e me agradeceram pela novela. E que puderam agora assistir a novela e dizer: nossa, eu passei por isso. Eu passei por São isso. muitas Que mulheres, coisa. né? Então, assim, mais uma vez, estou aqui toda arrepiada, porque hoje já se fala um pouco mais Sim. sobre isso. As pessoas falam assim, por que está crescendo tanto esse número de Não tá abuso? Não está crescendo, crescendo. tá. Na verdade, hoje está sendo denunciado, exato. hoje está Isso. sendo registrado. Eu E a acho, inclusive, que importância disso. continua. A gente não sabe verdadeiramente certeza esses não. números. A gente não tem ideia desses números, certeza não. verdadeiramente. Saiu uma pesquisa recentemente que a cada 1 minuto 9 crianças são abusadas no Brasil. Ai, Né? que tristeza. Então a gente está. E esse número, o número de abuso de crianças de 0 a 4 anos, ele cresceu no nosso país. Isso Eu é não uma tinha coisa ideia disso. assim. De 0 a 4 existe. Isso é uma Inacreditável. coisa assim. Doente, né? Uma muito- pessoa doente. Gera um mal-estar, psicopático. gera uma coisa assim, né? Que a gente fica. É difícil A gente falar passa. sobre isso. Super, é né? muito difícil É. falar Muito sobre difícil isso. falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo é necessário falar Sim, sobre isso, por isso né? que estamos aqui. Estamos aqui. E eu achei muito interessante quando você fala assim, eu fazia aquela personagem, existia aquele núcleo, e ele era de muito humor, né? A novela toda, né? A novela É. como um todo. Inclusive, havia outros temas abordados em outros núcleos da novela, bastante difíceis também, tudo abordado com humor. Lembrem que a gente estava saindo da ditadura. Uhum. E essa era a chave conhecida para que se pudesse tratar os temas. Era a metáfora, era o riso através da metáfora. Uhum. Então, nós adultos, a gente fazia ali o paralelo, mas ao mesmo tempo era engraçado de ver, porque não era exatamente aquilo. Luciana, você sabe que eu sou psicanalista e Freud dizia assim,
com humor você pode falar até a verdade. É exatamente isso. Era o que estávamos O fazendo. humor salva, né? Às vezes as pessoas dizem, hoje as pessoas... Sim, a gente está vivendo um tempo em que a luz já vem sendo jogada sobre vários temas que a gente não jogava luz sobre isso. Não se falava, né? Como menopausa, ninguém falava em menopausa, ninguém falava em abuso infantil, ninguém falava. Essas coisas ficavam em umas gavetinhas, dentro das gavetas, né? Tudo isso. Então, hoje a gente está abordando, hoje essas coisas vêm sendo debatidas em podcasts, em programas de televisão, todo mundo começou, ótimo, agora é difícil ainda a gente falar. É constrangedor. Né? Existe um movimento de resistência a isso, muitas vezes movimentos religiosos que não querem que o tema seja abordado, muitas vezes tem uma motivação política, Sim, que querem que os temas sejam abordados. Então, a importância da educação isso sexual que eu ia falar, infantil. da educação, ponto. Né? O Freud falava na cura pela fala, né? Porque quando você fala, você ressignifica aquilo. Exato. Você coloca aquilo num outro lugar. Exato. A educação sexual, a educação sexual também nas escolas, que isso foi uma grande questão de uma dificuldade muito. Continua sendo, né? Mas a gente também. Continua sendo, mas eu acho que a gente também tá assim. Indo num lugar de uma resistência, de uma luta, que a gente está falando, é importante falar sobre isso, né? Não é um assunto que diz respeito a pai e mãe explicar sobre educação sexual, porque a criança precisa receber essa informação na escola, porque muitas vezes o abuso está dentro de casa. Pois é. Então, muitas vezes, como é que o próprio pai, que às vezes está abusando, ele não vai explicar sobre educação sexual? Mas é por isso que eu acho que a gente tem que enxergar o mundo dessa forma mais comunitária, né? A gente se isola menos quando a gente se comunica, Exato. quando a gente faz essa coisa, né, da sociedade junta, de união, de comunidade. Não sei se você concorda comigo, na minha geração, 65 anos, você 62, a minha mãe nunca conversou comigo sobre nós sexo. não falávamos, mas é interessante, porque essa questão do abuso... A minha mãe é neta de português. Mas não precisa ir na sua época. A minha mãe não conversou comigo também sobre educação mas sexual. Até hoje, muita gente não fala. Eu acho que depende um pouco de... Tem uma coisa de religião, tem uma coisa de educação. Mas, por exemplo... lugar também, né? Eu venho de uma família... a minha mãe era neta de uma portuguesa que era danada. Ela chegou muito jovem no Brasil, chegou aqui, trabalhou como doméstica nos primeiros tempos, depois ela foi tendo uma evolução econômica e social, então casou, teve filhos, mas ela trabalhou sempre a vida inteira porque era uma moça pobre, e isso fez dela uma guerreirona, digamos, uma imaculada. Que legal. E ela foi, e como também a filha dela, mãe da minha mãe, também trabalhava muito, ela também já mais velha ficou muito com a minha mãe tinha essa ligação com a avó. E a minha mãe, a primeira vez que foi ao cinema com a avó, um sujeito botou a mão na coxa da minha mãe, e a minha avó levantou e deu um guarda-chuva na cabeça dele, e virou para minha mãe e falou: olha só, esses caras gostam do escuro, então toda vez que acontecer esse tipo de coisa com você, grita alto, grita muito, porque eles têm medo, eles gostam do escuro. Olha a sabedoria dessa mulher já naquele... E a minha mãe me contou essa história. Quando eu era menina e sofri a minha primeira violência dentro do ônibus, que eu cheguei em casa, foi exatamente a mesma coisa. O cara pegou uma pasta 007, botou assim e botou a mão na minha perna. E começou a fazer um carinho. Meu Deus. E era um homem de terno, super bem apessoado, tá? E a tontinha que achou que era um homem bonzinho fazendo um carinho. Olha isso. Quando eu entendi o que era, eu levantei no ônibus, falei, socorro! E aí ele saiu correndo do ônibus. E eu cheguei em casa aos prantos e a minha mãe, então, me contou essa história. E aí, é essa rede de comunicação, é isso que eu chamo de comunidade. A gente precisa falar, as mulheres precisam, nós mulheres principalmente, a gente precisa se comunicar, a gente precisa dizer uns para os outros, olha, não deixa, olha, grita, não deixa. Esse tipo de pessoa gosta da sombra, gosta do escuro, por isso a internet.
internet. A internet tem áreas muito escuras, onde Muito. terra de ninguém, onde ninguém tem acesso. Então, cuidado com as sombras, joga luz, grita, fala, conta para todo mundo. Porque aí a gente vai. É assim que a gente pode se Sim. proteger, na minha Mas engraçado é que às vezes concepção. você demora uma vida inteira. Minha mãe demorou uma vida inteira para me contar o que aconteceu com ela. Minha mãe morava numa vila em Vila Isabel e tinha um casal que tinha uma filha pequena da idade da minha mãe, onde o casal falava para minha avó: deixa que eu levo, minha mãe também é Marli, né? Deixa que eu levo a Marli na praia com a gente em Copacabana. Minha avó deixava minha mãe ir porque era um casal com uma filha. E aí minha mãe agora, já, né, com 90 anos, veio me contar que ela não suportava quando esse casal convidava ela, porque quando chegava na praia, o marido da mulher pegava minha mãe, levava para a água e ficava mexendo nela. Você E vê, aí, olha quando que minha avó coisa. falava, vambora, vamos, hoje é domingo, vamos pra praia. Minha mãe falava, não, não quero ir à praia, É, não quero ir à praia. A Minha praia avó para ela virou brigava, lugar de horror, total. minha avó né? brigava com ela, porque ela não Você vê, queria você ir à vê. praia. É, entendeu? É no, o que você falou no início, né? É sempre muito perto, é dentro de a casa, maioria É, o dentro de casa. vizinho. é o O, vizinho, é o o curta, tio, a é o gente amigo. aborda isso. Às vezes é pai, às Às vezes é vezes é avô. pai, às vezes é pai. O curta é justamente essa temática, porque é um abuso que acontece dentro de casa, né? E a mãe não sabia ou não queria ver, né? A gente fica com essa questão, não vou dar spoiler do curta, mas existe um lugar de um também não acolhimento dessa mãe quando a filha fala sobre esse abuso, né? E eu e a Marli, a gente estava conversando ontem e ela veio falar assim: não, e tem essa questão da mãe que também não acolhe, né? Da mãe que não recebe. E eu falei, mas muitas vezes não é que a mãe é culpada por não acolher, mas a mãe passou por essa E situação nem sabe o que fazer com e isso. não sabe o que fazer e prefere não lidar com isso, não olhar com isso, fingir que nada aconteceu. Isso, Né? E aí o que acontece? Aí a gente entra no que a gente tinha falado nas camadas do abuso, porque aí isso. isso se torna mais uma camada de Olha, vou dar uma abuso. notícia horrível aqui que está hoje no jornal. Foi desbaratada hoje ou ontem uma quadrilha de abuso e de pornografia infantil. É O mesmo? líder era um garoto de 15, e os meninos todos eram adolescentes, e o líder era um menino de 15 anos. Quando você vê uma notícia dessa e você vê a idade dos abusadores, Exatamente. você fala, meu Deus, onde começa o fio dessa meada aí? Onde a gente começa a desenrolar essa confusão? É uma confusão. Então, é isso. E a gente desenrola como? Como você falou, jogando luz, falando, como a minha bisavó falou para minha mãe. Grita! Grita! Gritemos! A gente tem que começar a gritar. A Sim. gente tem que começar a gritar. Olha, Uhum. tá acontecendo, tá Gente, é tão acontecendo. bom estar aqui, poder falar sobre isso. Você tá, assim, vou contar uma história minha, né? Tinha o quê? 20 anos e fui numa boate, saí, conheci um rapaz, comecei a dançar com ele, dançamos a noite toda. Quando deu 4, 5 horas da manhã, ele falou para mim, vamos comer uma pizza lá no Leme, aquela Fontinela, né? Lembra disso? Há muitos anos atrás? Uhum. Acho que é Fontinela. Era. Falei, vamos. Mas eu quero passar em casa para tirar meu terno. Ele morava no Flamengo. Eu falei, ok, eu fico embaixo te esperando no carro, você troca o terno e a gente vai. Quando ele parou o carro em frente ao prédio dele, ele falou assim: não, não fica aí no carro, não, que é perigoso, sobe comigo. Falei, tudo bem, né? Subi. Ingênua menina de 20 anos. É. Fui estuprada. Ah, Aí quando eu chego em casa e falo com a minha mãe, sinto muito. não, quando eu chego em casa e falo com a minha mãe olha pra mim e fala assim: minha filha, primeiro deixa eu pegar um calmante pra você. Você não pode contar isso pro seu pai, né? Você sabe que seu pai vai mandar matar esse homem. Falei, a senhora tem razão. E aí você nunca contou. Nunca contei. Porque eu tinha medo. Eu falei, meu Deus, meu pai vai mandar matar esse homem. Porque eu tinha o endereço dele. Eu fui na casa dele. E depois eu pensei, eu vou ser questionada. Por que eu subi?
Pra que eu fui no apartamento dele? Você vê quantas camadas, né? Quantas camadas. Olha, minha Olha que filha, você situação não pode falar, constrangedora. porque o seu pai, quer O dizer, seu pai vai mandar matar esse homem. terceirizando, olha só. O lugar o da problema vergonha, né? é A isso. vergonha. Eu vergonha. tenho até hoje um pouco de vergonha de falar disso, fico A gente nervosa fica, né? de Eu falar, falei porque para vocês assim, no meu início, no Deus. início do papo aqui, eu falei, é muito angustiante a gente falar sobre isso. E especialmente quando a gente fala de menores de idade. Sim, É porque a maioria muito aflitivo. do abuso, Porque dos se você abusos. aos 20 anos teve esse sentimento, você tinha 20, sei lá, 20, em torno de 20 19, anos, 20 19, anos. 20. Imagina uma menina de 14, de 13, que pode passar pela mesma situação. Gente, Tá numa festa, dançando, aí agora tu fala, não, vou passar lá em casa. vamos lá, só vou Passar lá em trocar meu casa. terno. Ele me deu o cartão E a dele. pergunta é, por que você subiu, Por que né? que você Por que subiu? você foi? Quando você conta isso para outros Porque homens, ele- eles porque perguntam, ele mas você subiu para quê? Legal, é uma inversão. Aproveitar a palavra inversão total. revolta, você sabe o que eu fiz para minha revolta, porque ali eu não podia fazer nada? Quando eu desci, a portaria não tinha porteiro, aqueles portões de ferro e vidro, Sim, que o você fato abre de por não ter dentro. porteiro, ele já pensou nisso Lógico, tudo, né? eu quebrei a portaria inteira. Eu realmente quebrei. Eu peguei as cadeiras e pá, pá, saí de ódio que eu não podia fazer nada com o que tinha acontecido e fui-me embora. Olha que coisa horrível. Esse homem ainda existe? Existe. Não sei se morreu, eu não sei, eu nunca entrei em contato. Entende? Loucura, né? Eu sei o nome dele, não sei o sobrenome. Eu tinha o cartão dele. Aí depois de uns 20 anos eu joguei fora o cartão. Mas eu sei o nome dele. Assim, mas só para dizer que agora eu tô falando disso, entendeu? Porque muitas mulheres passam por isso, É. né? Eu tenho invocado muito dentro do doutorado também com a palavra abuso, porque eu estava lendo uma autora que chama Virginie Despentes, uma francesa, e ela escreveu a Teoria King Kong, que eu comentei com você. Você Aham. comentou comigo. E ela fala sobre a importância de falar a palavra estupro, Uhum. né? E a gente usa muitas vezes assim outras palavras como se de alguma maneira fosse suavizar, amenizar isso, né? Uhum. Porque para mim abuso hoje em dia me bate com uma certa suavidade e o estupro ele tem mais uma coisa Forte, dura. De mais acidez, violência. de uma violência, de uma agressividade, sabe? Que é preciso falar. Isso é um estupro, né? Exato. Isso que você viveu é um estupro. E as pessoas muitas vezes, além de usar um abuso e tentar esconder, porque tem sempre esse lugar de ser uma vergonha, por muito tempo é uma vergonha, a mulher que lide com isso, a mulher que se vira em relação ao que ela está sentindo, né? O cara sai de boas, né? E a pergunta é para você, né? Por que você subiu? Por que você subiu? Né? E não ele. Por que você é um estuprador? Eu falei para ele, vamos nos conhecer. Pois é, mas Sabe? ele não estava interessado Vamos em nos te conhecer. conhecer, eu quero conhecer você. Isso pode acontecer um dia, alguma Isso hora. Isso é uma cultura, né? Uma cultura. Gente, A cultura que o que tá do estupro. exatamente, a cultura do estupro, o que está por trás dessa cultura, desse patriarcado, é o capitalismo. Exato. Né? O que rege esse patriarcado, essa violência é o capitalismo, né? Que está por trás disso. Então, é muito, muito assustador e, ao mesmo tempo, tão importante, porque é aquilo, né? Fala que a luz vem. E a ideia da gente estar tendo esse bate-papo, tendo essa conversa, é para que outras mulheres que estão nos ouvindo agora possam, de alguma maneira, se identificar, se passaram por essa situação, ficarem atentas aos filhos, às filhas, né, dentro de casa, ter atenção e saber que não estão sozinhas. Não. E saber que elas não são culpadas, Nós somos né? muitas. Eu tenho essa impressão, pode parecer negativo da minha parte, mas eu acho que não é, não. Acho que é realista. Eu tenho a impressão que todas nós, mulheres, todas nós, de alguma maneira sofremos algum tipo de abuso sexual. Algumas Exato. ao nível de um estupro, ao nível Outros máximo psicológico, outros psicológico, outros como o banho de mar, né, da minha mãe, da sua mãe, ou a mão na coxa da minha mãe, o verbal, toda da minha filha, né? Você vê quantas gerações, a minha filha, eu, a minha mãe, a minha bisavó, todo mundo. É impressionante. Então, a sensação que eu tenho é que mais ou menos violento, todas nós passamos.
todas nós. Olha que força nós podemos ter também. Eu É acho que esse tem- lado que a gente tem que É, olhar na hora exato. que a gente que a gente começa a falar. Desculpa, eu estou falando disso um pouco também, porque eu estou vivendo esse momento. É como essa história da menopausa. Eu entrei na menopausa já, comecei com os primeiros sintomas já há alguns anos, ninguém falava sobre isso. Quando eu era uma virava para vergonha. alguém, falava assim, ai, tô sentindo uns calores. Menina, era espalha bolinho. Se eu tivesse numa festinha e falasse o tema menopausa, saía toda a mulherada correndo. E eu ficava naquela solidão, tipo, eu não posso falar nesse assunto. Mas eu sou chata, e eu insistia no tema. E hoje está todo mundo falando em toda parte. E isso nos une, isso Com nos certeza. esclarece, isso joga a luz, isso nos ensina. E a gente vai vivendo cada Educação, vez melhor. Sim. Então, assim, a qualidade da nossa vida fica melhor. Menos cobrança. A gente se protege. A gente está falando tanto de proteção, né? De proteção e liberdade e proteção. Eu acho que a gente pode ficar mais livre se nós nos protegermos umas às outras. Ai, que lindo. Sim. E é por isso que estamos aqui também, né? Porque a ideia é pensarmos juntas em caminhos possíveis, né? Eu acho que a arte, para mim, que sou uma artista, para você também, para nós, né? Todas, é o caminho, um caminho possível, né? Cada um vai encontrar o seu, né? Cada mulher tem o seu caminho possível de encontrar, onde de alguma forma trazer essa luz, ao mesmo tempo se curar, falar sobre isso, lidar com isso. E esse trabalho, ele foi muito importante, que está resultando também nesse bate-papo, mas é a forma de elaborar isso, de falar sobre isso. De refletir sobre, né? Quando você faz um trabalho como esse, você convoca quem está assistindo a refletir com você. E a reflexão é que leva para esse espaço de você poder se comunicar, falar sobre, e aí nos aproximarmos. Esse filme vai ser distribuído, né? A gente quer rodar festivais com ele, né? No mundo inteiro, né? Exatamente, porque é mais do que fazer um filme. Eu acho que é exatamente disso tudo que a gente disse, a importância sobre, né? E eu acredito que eu fiz o cálculo ilógico para hoje conseguir fazer esse trabalho. Mas sempre, a né? vida é essa construção. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai botando nossos tijolinhos ali, depois que a gente olha para trás, que a gente está lá na frente, a gente, foi por isso que eu botei esse tijolinho aqui. Às vezes a gente nem sabe direito. Não, a gente não sabe, a gente vai descobrindo depois. Às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe, aí a gente olha para trás e fala assim, olha só. Olha, por isso que eu estava botando, para poder chegar aqui nesse A gente nem sabe, no meu caso, construindo. No meu caso, eu não tinha ideia, mas hoje eu vejo claramente que o cálculo ilógico, ele foi uma passagem, ele foi, assim, um degrau, esse tijolo que você está falando, né, necessário para chegar ao Revolta. E eu acho que é isso, é a nossa revolta, é a nossa revolução. A nossa volta, né? A revolta. A gente volta para falar disso. E eu quero agradecer muito a sua presença, Lu, agradecer imensamente esse bate-papo tão rico e a artista que você é, a mulher admirável que você é, de você compartilhar com a gente as suas histórias, de você falar sobre os seus desafios, o que você enfrentou e, ao mesmo tempo, a revolução que a sua personagem também fez na televisão. Uma sorte ter podido... Então, assim, é incrível isso, porque é aquilo que você falou, você fez revolução antes de você saber que você estava fazendo revolução. Tena, adorei te conhecer. Foi assim, um prazer enorme receber eu adorei você. Esse papo também, muito eu acho bom. que é só um começo, porque a gente vai conversar muito ainda, né? Amém. Espero. Vamos combinar, né? Amém. Olha, eu desejo muito sucesso para o filme, acho que merece, que participe de muitos festivais, que seja, e principalmente, que seja muito visto e debatido, que é isso que a gente está propondo aqui, exatamente. né? Esse é o motivo da nossa conversa, esse debate. E é o que a arte tem de melhor, né? Com certeza, reflexão. Pensar em caminhos possíveis. Isso. Muito obrigada por vocês que ficaram com a gente até agora aqui. Quero dizer que esse é só o primeiro episódio e que nós teremos mais convidadas. Para mais informações, sigam a nossa página, @curtarevolta. E é isso, a gente espera vocês. Até a próxima. Um beijo.